hoje no Ceará. Ela ainda criança, mudou-se aqui para o Rio, para Volta Redonda, especificamente, onde ela estudou no Colégio Rosário. Ela se casou com o Dr. Guido, né? Querido aqui com a gente. Guido pai, né? Médico, formou-se em letras, fala francês belamente, eu sei disso, porque eu já escutei, né? Mas ela não exerceu o magistério para se dedicar à família, né? Teve 3 filhos, Ângela, Maurício, Guidinho que está no céu, né? Dedicou-se ao trabalho voluntário na comunidade Bom Pastor, na paróquia Nossa Senhora de Copacabana. Ela conduz também conduziu o grupo de oração e dava aula também de religião nas escolas públicas. Então, pessoal, é com muita alegria, né, um baita privilégio a gente poder receber aqui a Nazaré. Seja muito bem-vinda, Nazaré. A paz de Jesus esteja com todos vocês, com suas famílias. A alegria muito grande é para mim. Vim até aqui para falar um pouco sobre a espiritualidade do Guido. Antes de entrar propriamente no tema, eu queria lembrar, vocês todos sabem muito bem, não é? Na nossa profissão de fé nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Creio em Jesus Cristo, que se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem para a nossa salvação. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida. Então, todas as nossas orações também começam e terminam com essa invocação à Trindade Santa, né? Ao Espírito Santo de Deus. E o próprio servo de Deus, Guido, ele escreve nas suas memórias, né, que o que mais nós devemos pedir a Deus é o Espírito Santo. O que é que a gente deve mais pedir a Deus? O Espírito Santo. Devemos pedir sempre, todos os dias: Senhor, renova em mim o teu Espírito, aumenta em mim, não é? Dá uma porção dobrada do teu Espírito. Por que devemos pedir mais o Espírito Santo? Como a gente diz no credo, ele é o Senhor que dá a vida, né? Jesus diz no Evangelho de João que o Espírito Santo vem para nos ensinar quem é Jesus, nos convencer quem é Jesus. O Espírito Santo vem também para nos convencer dos nossos pecados, fazer com que nós nos arrependamos deles e voltemos para Deus. O Espírito Santo vem para nos lembrar tudo o que Jesus nos ensinou. Então eu posso dizer que a espiritualidade do Guido, ela é toda baseada, formada, né, no Espírito Santo de Deus. Quem santifica é Ele. Um dia me chamaram para falar do desafio de educar os filhos para Deus. Mas eu digo, quem santificou o Guido? Foi o Espírito Santo, não é? A mãe pôs umas pedrinhas assim no caminho, mas foi o Espírito Santo que santificou o Guido. Então, toda a espiritualidade dele foi baseada, firmada no Espírito Santo de Deus. A primeira lembrança que eu tenho do Guido, enquanto ele estava aqui conosco, né, de uma manifestação de Deus na vida dele, foi quando aos 6 anos ele teve uma visão de Jesus, né? Muitos de vocês já sabem, ele estava deitado, ia dormir, e eu tinha o hábito de entrar no quarto dos filhos à noite para conversar com eles e para rezar com eles antes de dormir. E meu marido estava ouvindo a Rádio MEC, um programa de Dom João Evangelista Enu, que eram cantos gregorianos. Geralmente, essa hora, o Guido já estava dormindo, mas nesse dia não. Ele falou assim: mamãe, que música é essa? Eu falei: essa música é um canto gregoriano. Então, ele quis saber o que era canto gregoriano. Eu expliquei que era cantado pelos monges, um canto-chão. Ele quis saber o que eram monges e tal. Daí um pouco ele fez silêncio. Eu pensei, agora dormiu, né? Mas daí um pouco ele estava fungando. Eu falei: que foi isso, Guido? Você está chorando? Ele: não, mamãe. Não, você está gripado? Ele falou: não, eu estou chorando. Eu falei: mas você está chorando por quê? Ele disse: porque eu vi Jesus.
falei, você viu Jesus e como Jesus era? Ele falou, Jesus era lindo, mamãe. E que mais? Ele falou, Jesus falou para mim, para eu ser obediente aos meus pais, assistir à missa e prestar muita atenção no que o padre diz, porque eu vou chamar meus amigos para ele. Eu achei assim uma graça, né? O marido de uma amiga falou, Nazaré é criança, é muito imaginativa, ele não viu nada, ele imaginou. Eu falei, mas eu acho que ele não ia imaginar isso tudo, ele não ia inventar que Jesus estava pedindo para ele ser obediente, né? Nem tampouco que a missa, eu creio firmemente que de fato ele viu. Dessa visão, no decorrer dos anos, ele esqueceu. Mas a missão de chamar os amigos, acho que Jesus imprimiu no coração dele. Porque desde pequeno, né, garoto assim, jogando futebol na praia, 12 anos, 14 anos, nos relata os amigos que ele os chamava quando era a hora da missa. Ele dizia, agora tem que ir embora porque é a hora da missa. Mas você vai deixar o futebol? Você vai... Não, vamos para a missa. Não me lembro se foi o Cambeto, quem foi, que disse para ele que não ia, se você não vai para a missa, então você vai para o inferno. Então, desde pequeno, ele tinha essa consciência de chamar os amigos, né? E eles jovens ainda, todos eles, eu ficava pensando, eu dou a eles a razão da minha fé aqui em casa, né? Coloquei para fazer todos os catecismo, crisma, mas eu pensava, e o mundo aí fora que ensina? Eu sabia das companhias que são tão diversas, né? E rezando, eu falei, Senhor, o que eu faço para ajudar os meus filhos em relação aos amigos? Então, veio assim, faço o cenáculo. E eu ainda fui teimosa com Jesus, né? Eu falei, mas Jesus, cenáculo, o jovem vai gostar de rezar terço? Ele repetiu, faça o cenáculo. Cenáculo do movimento sacerdotal mariano, né? Faça o cenáculo. Eu falei, tá bem, Jesus, eu vou te obedecer sim. Aí chamei os três, falei, vou fazer um cenáculo aqui em casa, vocês convidem seus colegas. Depois do cenáculo vai ter uma mesa de lanche para a gente conversar. Então a Ângela até diz naquele documentário do Manuel Arouca, né, que todos chamaram os amigos, mas os amigos que mais responderam foram os do Guildo, né? Apareceu a galerinha lá, então a gente rezou o terço, meditou a mensagem a Nossa Senhora, que Nossa Senhora deu ao Padre Bob e tal, depois começou e ficou fazendo o cenáculo. Daí partiu o convite para eles irem para o grupo jovem da comunidade Bom Pastor, né? Então começou o grupo aí ao grupo jovem do Bom Pastor. Ali eles fizeram experiência de oração e eles tiveram o batismo no Espírito Santo e foram caminhando uma espiritualidade calcada na renovação, que a palavra renovação carismática vem de carismas, né? Dons do Espírito. E nesse caminhar da renovação, o Guido aprendeu, porque faz parte, nós que somos membros, lá, servos, né, da comunidade Bom Pastor, a gente reza o ofício da liturgia das horas. Pelo menos um ofício, laudes ou vésperas, né? A gente é chamado também a rezar o terço diário, é chamado a ir à missa o mais possível durante a semana, né? E o Guido então foi se acostumando, foi aprendendo essas coisas, né? Se aproximou também da canção nova, ficou apaixonado pela canção nova, né? E, como sempre, ele nunca estava sozinho. Como diz o Dudu, arrastava a maior galera, né? Chamava os outros, vamos junto, vamos à canção nova. Então, a espiritualidade dele foi muito baseada nessa oração, nessa meditação, nesse clamor ao Espírito Santo de Deus. E o Guido assim foi crescendo, como os outros jovens, crescendo na festa, viajando, namorando, mas nunca deixou de rezar, nunca deixou de ir à igreja, não é? E até um dia que ele gostava muito de esportes, ele tanto surfava quanto andava de bicicleta, quanto começou a querer subir montanha. Eu falei, ai meu Deus, o que eu faço agora nas montanhas, né? Rezando, o Senhor falou, Nazaré, você sabe que eu estou nas profundezas dos mares e na altura das montanhas. Eu falei, eu sei, Senhor, você está lá. Eu fico preocupada, a mãe sofre, né? Fico preocupada com esses meninos aí subindo, eles vieram me dizer que tinham subido o Morro da Agulhinha, lá em Copacabana, né?
E já tinham me dito que nesse Morro da Agulhinha os bandidos vão desovar os cadáveres por ali, né? Falei, meu Jesus, Guido, pelo amor de Deus, não sobe esse morro, meu filho. Vai que um dia você encontra com um grupo de bandidos lá em cima fazendo uma desova. Eu falei, mãe, mais fácil encontrar com um bandido aqui embaixo do que eu encontrar com um bandido lá em cima. Eu falei, Jesus me socorre, porque ele, quando gostava de uma coisa, ponto, né? Eu falei, Jesus, pelo menos, você me dá a graça de providenciar um amigo santo para acompanhar o Guido, né? Um amigo de mais discernimento. E nessa época eu estava fazendo os exercícios espirituais de Santo Inácio. E um dia, Padre Javier, ele convidou o grupo para fazer uma caminhada na Floresta da Tijuca. Aí eu pensei, tá aí, olha aí, o amigo para ele, né? Falei, Padre Javier, eu tenho 2 filhos e eles têm um grupo jovem, eles podem caminhar com o senhor e tal? Claro que pode, chamem. Eu falei com os meninos, eles ficaram muito felizes e foram, acho que até nessa primeira caminhada também foi Rafael, né, Rafael? Foram caminhar com o Padre Javier. E com o Padre Javier eles caminharam pela Floresta da Tijuca, eles subiram Pão de Açúcar, levaram o Padre Javier para subir o Pão de Açúcar, vocês já pensaram nisso? E Pedra da Gávea, lá em cima, quando chegava lá no alto, o Padre Javier celebrava a missa. Então, com aquele jeito que é muito peculiar, ele foi encantando os jovens, né? Encantando cada vez mais. E daqui um pouco o Guido quis também fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio, né? Então veio um novo enfoque na espiritualidade dele, além desse da renovação, desse clamor ao Espírito Santo, da leitura da palavra, veio através de Santo Inácio a leitura da palavra meditada e contemplada também, né? Que eu soube que vocês já fizeram a experiência com o Padre Javier. E o Santo Inácio, uma das muitas colaborações dele é nos dar disciplina na vida de oração, porque ele ensina que a gente tem que ter disciplina, tem que ter perseverança, tem que ter um lugar de oração. Eu tinha lá em casa o meu lugar de oração, ele dizia assim, um cantinho que você escolhe em casa, coloca as imagens da sua devoção, pode ser Jesus, Maria, o santo que você quiser, e marca uma hora com Jesus e vai para lá todos os dias, não é? Então, por exemplo, para mim, que já tinha feito os exercícios, continuava fazendo, já tinha lá meu cantinho, já tinha o meu horário, que eu tinha escolhido bem cedo antes que a casa começasse a acordar, que aí começa o burburinho da casa, pronto, né? Teve um dia que eu acordei, fui para lá bem cedo, quando eu chego, meu lugar estava ocupado. Adivinha por quem, né? Estava o Guido lá. Se apropriou do meu cantinho, do meu horário de oração. Eu falei, bom, melhor deixar, dei meia volta, aquele horário bem cedo ficou sendo dele. Então, o que eu posso testemunhar dele? Que todo dia ao acordar, era o primeiro lugar que ele ia. Antes de ir para a mesa do café, era o cantinho da oração. E ficava lá de hora a mais, sabe? Lá ele fazia a liturgia das horas, ele às vezes rezava o terço, ou contemplava o evangelho, de modo algum ele podia ter o que ele tivesse para fazer, ele não abria mão desse horário de oração dele. E nos escritos dele tem um dia que ele diz assim, que se sentiu tentado a sair antes da hora terminar, porque ele tinha provas, tinha lá umas tarefas, e hoje eu vou abreviar esse momento de oração. Mas que na mesma hora o Senhor mostrou para ele que aquilo era tentação, que ele não devia fazer isso, então ele ficou, né? Ele ficou, então ele tinha esse compromisso muito grande com a oração, com a contemplação, essa perseverança. Santo Inácio nos ensina muito também a fazer discernimento dos espíritos, não é? Porque depois que a gente contempla, que reza, a gente vai escrever um livro, quais as emoções que vieram ao nosso coração, se foi emoção de paz, de alegria, de inquietação, e a discernir de onde vêm essas emoções, né? Então, o caminhar de aprofundamento na vida mística do Guido foi muito importante os exercícios espirituais de Santo Inácio.
foi um crescimento para ele, né? E o Guido, eu tive um padre amigo com quem eu caminhei há alguns anos, que ele dizia assim, olha, leiam a vida dos santos. Então passei isso para o Guido também, leia a vida dos santos, né? E ele começou a ler. E na vida dos santos ele foi, como todos nós, encontrando inspiração, né? Quando ele leu o livro de São Francisco, o que aconteceu com ele? Ele falou, bom, eu queria ser assim, né? Como Francisco, livre para pregar o Evangelho. Foi aí que ele terminou o noivado, que fez aquela reviravolta toda, né? Isso lendo Francisco, o amor de Francisco aos pobres. Daí ele começou também a dar as coisas dele, não é? Começou, tira uma roupa e dá, tira um sapato e dá, tira... Eu falei, você vai ficar igual o seu amigo Francisco. Ele falou, como? Eu falei, pelado. Você está dando tudo, você não trabalha mais, você vai ficar nu. Ele, a senhora tem coragem? Eu falei, tenho. Bom, assim ele foi começando, na leitura da vida dos santos, a querer fazer como os santos faziam. Se eles fizeram, porque eu não posso fazer, também não posso, né? Com a graça de Deus eu vou. E na vida de Santo Inácio também, ele foi aprendendo as coisas de Inácio. Ele gostava muito daquela máxima de Santo Inácio que diz assim, afastar de você tudo que te afasta de Cristo e abraçar tudo que te aproxima de Cristo. Então ele percebeu que a televisão afastava ele de Cristo, estava perdendo tempo vendo televisão. E algumas vezes até me passou pito também, sabe, que eu estava vendo televisão. Teve um dia que eu me lembro, era uma novela das 6, ele passou assim, olhou e falou assim, ih, mãe, você está vendo novela? Eu falei, estou, minha filha, estou cansada. Já corri muito o dia inteiro, estou descansando aqui um pouquinho. Ele falou, mas você devia descansar em Deus. Pega o seu terço e vai rezar. Eu falei, ô menino, quando é mesmo que você volta para o seminário, hein? Bom, assim, ele cortou a televisão da vida dele. Leituras que ele achava que não interessavam, uma porção de coisa ele foi cortando, tirando, saindo, para poder ter mais tempo para abraçar a Deus. Tem uma senhorazinha do interior de Minas, Dona Irene, já está com mais de 90 anos. Ela um dia assistiu o Guido falando na TV Canção Nova e gostou muito daquilo que ele disse, a tocou, que ela estava passando pelo momento da perda de um neto. Então ela ligou para a Canção Nova, conseguiu o telefone dele, a partir daí ela começou a ligar sempre para ele. E um dia, ela ficou uns meses sem ligar, depois quando ela ligou para falar com ele, ele já tinha ido para o céu, né? Aí eu falei com ela, a senhora não sabe o que aconteceu com o Guido? Não, o que aconteceu com o Guido? Eu contei, ela ficou muito triste. Aí depois ela falou assim, ele foi para o céu, né? Mas ele me deixou uma amiga aqui na terra, a senhora, ai meu Deus. Daí ela passou a me telefonar sempre, né? Mas um dia que foi publicado o livro do Guido, que Dom Justino escreveu, né, Apóstolo da Palavra e da Paz, ela comprou, ela é uma grande divulgadora do Guido lá em Minas, sabe? Ela dá para os padres, dá para bispo, dá para o pessoal. E ela foi e falou assim, nossa, Dona Nazaré, como seu filho era ocupado, hein? Aí eu pensei que ele não fazia muita coisa, não. Eu falei, a senhora pensou? Por quê? Não, porque toda vez que eu telefonava para ele me atendia com tanta paciência, ele não tinha pressa de desligar o telefone, não. Eu falei, pois é, ele sabia fazer entender o tempo dele, né? E nesse dia que ele me viu vendo novela, depois que ele falou isso, ele ainda falou assim, mãe, olha aqui, você anuncia a palavra de Deus. Seu tempo é muito importante, viu, mãe? Deus vai pedir conta do seu tempo a você, presta atenção. Ai, ai, ai. Esse profeta dentro de casa não fácil. Mas, enfim, assim foi, né, a vida do Guido, nesse crescendo no espírito, nessa leitura, na contemplação da vida dos santos também, além das Sagradas Escrituras, na missa, na adoração. Eu sempre conto que até de férias, para ele não tinha férias. Nós uma vez estávamos em Friburgo
e lá em julho é muito frio, né? De manhã às vezes está 4 graus. Eu sei que de noite o Guido falou assim para nós: amanhã cedo eu vou à missa. Tem uma capela perto da nossa casa lá, mas durante a semana não tem missa cedo. Tem na Catedral de São João. Ele falou: mãe, amanhã eu vou à missa das 8 horas na Catedral. Eu falei: mas meu filho, é tão frio, 8 horas da manhã, né? Por que você não assiste a missa aqui pela televisão? Ele falou: olha, a missa pela televisão é uma bênção, mas não tem Eucaristia, e eu não posso me dar o luxo de passar um dia sem receber a Eucaristia. Então ele fazia questão absoluta. E nesse primeiro dia logo, eu estava dormindo, de repente eu ouvi os passos dele. Ai meu Deus, o menino já acordou uma hora dessa, porque ele levantou antes de ir para a missa para rezar o ofício. Então ele subiu, foi rezar o ofício, aí depois eu esquentei o leite para ele não sair sem nada, ele se encapotou todo e lá foi para a missa na catedral. Quando ele saiu da catedral, vocês pensam que ele veio para casa? Ele fez amizade com um padre lá de Muri, onde eu tenho a casa, padre Marcelo Piller na época. Então ele foi bater na porta do padre, pediu ao padre se o padre podia abrir a capela para ele fazer a adoração. Que ele era assim comprometido também com a adoração, né? Então ele ficava na capela, diz o padre Piller, desde umas 9h30, mais ou menos, na hora que ele chegava, até quase meio-dia. Ficava lá adorando o Senhor, rezando o terço, fazendo outros ofícios, né? E isso eram férias dele, né? E eu falei com ele: poxa, Guido, você dá um bolão para Jesus e uma bolinha para sua mãe, você fica o tempo todo para lá rezando. Ele aproveitava também para preparar palestras, ele adorava o silêncio lá de Friburgo, a calma, que a maior parte das pessoas não tem o nosso telefone de lá, então era o lugar de sossego dele, era o lugar onde ele mais aproveitava para rezar, para se preparar, porque, como disse Dom Justino, aquilo que ele lia, que ele meditava, era aquilo que ele ensinava. Então ele aproveitava as férias para se abastecer ainda mais, né, para Deus. Ele aprendeu, por exemplo, São Luís Grignon de Montfort, que ele leu, ficou apaixonado por São Luís, por tudo aquilo que São Luís dizia e fazia. Então ele fez aquela escravidão de Maria, nos levou a fazer também, né? E ele rezava o terço com muito amor. Quando ele podia, ele rezava era o rosário e rezava o ofício da Imaculada. Ele fazia pelo menos laudes e vésperas e as completas da Imaculada, e ainda rezava aquela ladainha que é de São Luís Grignon de Montfort, que pela manhã ele reza 100 vezes Ave Maria Virgem Fiel, não é? E à noite mais 100 vezes Ave Maria Mãe da Misericórdia. Então o Guido, ele não recusava o trabalho missionário, sempre que chamava ele ia, ele só não ia se não pudesse, porque ele aprendeu com São Bento: ora e labora, né? Então a oração dele se transformava em ação. Por exemplo, teve um dia que ele estava meditando na palavra do Evangelho do Jovem Rico, e nessa meditação, ele entrando ali ao lado de Jesus, ele diz a Jesus pede a ele: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Ele falou: mas Senhor, não tem nada não, eu tenho bens, né, que eu usufruo, mas que são dos meus pais, não está no meu nome, eu não posso vender nada para dar aos pobres. Aí ficou em silêncio para ouvir o que o Senhor ia falar com ele. Nesse silêncio ele viu o diploma dele com o nome dele, ele disse que não tinha nada no nome, Jesus mostrou, né? Aí ele entendeu que ele devia doar medicina aos pobres. E um dia ele estava trabalhando na Santa Casa, passou uma irmãzinha de Madre Teresa, ele atrás dela, né? Foi perguntar à irmã se elas precisavam de alguém para ajudar a cuidar dos doentes e tal, elas disseram que sim, e assim ele começou a trabalhar com elas, atendendo aos pobres na rua. Quando ele saía do horário dele de hospital, ele ia atender com as irmãs os pobres de rua. E como diz Dudu, depois levou a maior galera, né, Dudu? Estava sempre chamando o pessoal para rezar e para trabalhar também, né? Que a oração se transforme
num gesto concreto, numa ação para Deus, né, para os irmãos. E ele diz numa das suas meditações, é de um coração adorador que nasce o amor aos pobres. Então, para você trabalhar com os pobres, é preciso amá-los. E para amá-los, você tem que adorar a Deus, né? Compreender quem é Deus, quem é você, quem é cada irmão que Deus criou, né? E que coloca no seu caminho. Tem um juiz, Marcos, lá da comunidade, que um dia o irmão dele entrou no ônibus e o Guido entrou também. E aí ele viu, lá pelas tantas que o Guido esticou o pescoço assim para fora da janela, olhou e deu sinal do ônibus, o ônibus parou, ele desceu e o rapaz ficou olhando. Ele foi ao encontro de um irmão de rua que estava caído. Quer dizer, para onde ele estava indo, ele viu aquele irmão, mas achou que o irmão estava precisando dele, ele saltou do ônibus, né? E foi socorrer. Então, o amor que é gerado na oração se transformando, né, em ação. E realmente a gente precisa dessa oração, a gente precisa desse diálogo com Deus, porque é nesse diálogo com Deus que você, além de conhecer a Deus, você vai se conhecendo, né? E você vai amando mais as pessoas, todas à sua volta, né? E você vai aprendendo a perdoar. Então, o que eu posso dizer da espiritualidade do Guido é isso, que ela foi toda pautada na palavra de Deus. E ele dizia que o alimento do cristão são 3 pontos importantes: a palavra de Deus, a Eucaristia e fazer a vontade de Deus, né? Essa palavra que ele lia, que ele meditava, que ele trazia, que segundo os colegas de seminário de São Bento, ele sabia de cor. Até os professores perguntavam a ele: Guido, onde está tal passagem? Ele dizia: está no versículo tal, capítulo tal, né? Porque ele realmente tinha uma memória. E dizer isso não é vaidade, porque humildade é a verdade. Essa memória que ele tinha foi Deus que deu a ele. E ele usou para guardar a palavra de Deus, né? Então ele tinha essa palavra muito arraigada no seu coração. A Eucaristia, como ele diz, é o alimento que nos fortalece, né, para a caminhada, que nos faz transformar em Cristo. Ele não abria mão da Eucaristia, nem da devoção aos santos, menos ainda da devoção à Virgem Maria. Nós tivemos um sacerdote, um grande amigo nosso, Frei Inocêncio, foi um grande devoto da Virgem Maria, né, ia muito lá em casa. E o Guido gostava de ouvir as histórias dele, sentava ao pé dele para ouvir tudo que Frei Inocêncio contava. E numa das histórias, Frei Inocêncio era um exorcista, né? Ele contou que quando ele foi fazer um exorcismo, o inimigo falou para ele: deixa essa mulher que te protege para ver o que eu te faço. Aí que ele respondeu assim: eu não sou besta nem nada, né? Frei Inocêncio, e Guidinho adorou essa história. Nós não podemos deixar essa mulher que nos protege, que é a Virgem Maria, né? E é interessante que Deus deu ao Guido também esse ministério de libertação. Por várias vezes aconteceram fenômenos junto dele, mas ele, como seminarista, não podia, né? Até um dia ele veio me fazer lá: mãe, o que eu faço? Eu começo a orar para uma pessoa, de repente se manifesta o inimigo. Falei: você quer ser padre? Quero. Falei assim: então você não pode fazer nada. Você rezar a Ave Maria e mandar chamar o padre, você não pode fazer mais nada, porque senão você vai se meter em confusão, né? Porque é proibido. Só uma pessoa autorizada pelo bispo pode fazer, não é? Mas era assim, às vezes a rezar um Pai Nosso, a pessoa começava a rolar, gritar, enfim. Era uma coisa difícil. Uma vez até ele estava lá, José Bonifácio, e aconteceu, ele estava pregando, ele viu uma menina toda cheia de piercings e tal, ele pediu à irmã que queria falar com aquela menina. Terminada a pregação dele, a menina veio e ele começou a conversar com ela e quis que ela falasse. Ela era gótica, parece. Existe isso? Os góticos, né? Ele falou: o que é isso mesmo, hein? Como é que é? E tal. Começou a conversar com ela. E aí ele falou: eu posso rezar por você? Ela falou: pode. Quando ele começou a rezar por ela, o inimigo se manifestou. A menina começou a urrar e meteu-lhe um pontapé, que ele estava de um lado da sala e foi parar no outro. Aí as irmãs estavam com ele, saíram correndo. Ele: não corre não, irmã, vem cá.
vai chamar um padre, por favor. Padre, água benta. Daí veio o padre, correu lá com água benta e rezaram pela menina. No fim, a menina foi liberta. Até hoje ela serve na comunidade. E ela já tinha feito consagração ao demônio no cemitério, consagração de sangue, sabe? E assim tantas outras que o Guido participou. Ele tinha esse ministério também de libertação. Daí ele precisava muito da oração, desse fortalecimento da Eucaristia, para poder resistir aos combates que ele enfrentou muitos. A vida dele não foi fácil não, né? Ele tinha combates interiores, né, contra o homem velho dele, e combates exteriores, né? Muita incompreensão. No seminário não foi fácil a vida dele. Como o Samir falou aí, entre os colegas, até entre os médicos, quando ele começou a rezar pelos doentes na Santa Casa, muito médico criticava: olha só, está rezando, imagina, que coisa é essa? Agora, apesar dele rezar pelos doentes, ele várias vezes ganhou, quando tinha lá na Santa Casa, tinha aquelas sabatinas, né? E o pessoal de laboratório, por 2 vezes ele ganhou em primeiro lugar. Então ele tinha os conhecimentos médicos dele, ele não deixava de estudar, de se preparar, né? Mas ele teve que enfrentar muitos combates, e foi essa vida de oração intensa que o ajudou. E outro dia, Dom Justino falou sobre a vida de oração do Guido. Depois eu até falei: poxa, quem devia estar aqui era Dom Justino e não eu. Mas eu prometo que eu vou passar para vocês essa palestra. Que Dom Justino terminou dizendo assim: Guido gostava muito de ler também os padres do deserto, os antigos monges, né? Dom Justino vai citar Isaac de Nínive, foi um monge da antiguidade, que, segundo as palavras de Dom Justino, o que ele disse nessa ocasião, Isaac de Nínive, veste-se no Guido como uma luva. Isaac de Nínive diz: quando o espírito estabelece sua morada no homem, este não pode mais parar de rezar, porque o espírito não cessa jamais de rezar nele. Dormindo ou acordado, a oração não cessa nele. Comendo ou bebendo, descansando ou trabalhando, o perfume da oração exala espontaneamente no seu coração. Assim, ele não reza em horas determinadas, mas reza a todo momento. Até o silêncio nele é oração. E as batidas do seu coração são como uma voz silenciosa e secreta que canta para Deus. E diz Dom Justino: Guido não só orava, mas a sua vida tornou-se oração, como foi dito de São Francisco de Assis. Francisco não orava mais, pois tinha se tornado oração. E isso, pela graça e misericórdia do Senhor, eu pude testemunhar, né, da vida do Guido. Eu creio que muitos de vocês também, que ele se tornou uma oração. Ele era uma oração onde quer que ele fosse, né? E com quem encontrasse. Muitas amigas me contam que ele não tinha, vamos dizer, o respeito humano de rezar por uma pessoa onde quer que ela estivesse. Podia ser numa festa, podia ser na rua, podia ser num barzinho. Se ele encontrava uma pessoa precisada de oração, era ali mesmo que ele rezava com ela. Ele não deixava para depois, né? Então eu louvo e bendigo a Deus por ter convivido com o Guido, né, todos esses anos da minha vida. E tenho certeza que um dia nós vamos nos reencontrar no céu, todos nós, né? Como disse a Samira aqui não tem ninguém que vai para o inferno. Vamos todos para o céu e vamos ter uma eternidade, como diz São Luís de Gonzaga, mãe dele, vamos ter uma eternidade para juntos felizes louvarmos a Deus. Amém? Amém.